essa é uma mensagem que é gostosa de pregar. Quando Deus manda a gente chegar em vocês e dar uma cajadada como pastor, às vezes a gente fica, ai, hoje vai ser doído. Mas essa é uma mensagem para deixar o teu coração animado, para você sair daqui radiante na convicção que Deus quer fazer milagres na sua vida. Deus é um Deus de milagres. Eu quero começar te perguntando, você quer viver milagre? Quem quer viver milagre aqui? Busque a presença de Deus. Já há algum tempo na minha vida, e caiu essa ficha quando eu e a minha esposa nós estávamos tendo muita dificuldade em engravidar. A gente passou bons anos tentando engravidar e nada dava certo. E estava muito difícil mesmo. Só quem já viveu uma experiência de não conseguir ter filhos sabe como é difícil. E eu lembro que uma vez orando, o Espírito Santo falou assim, Rômulo, entenda que tudo na sua vida precisa ser fonte de milagre. Precisa ser testemunho do milagre que eu vou fazer. E daí eu comecei a fazer um exercício, vocês não vão conseguir enxergar muito bem, aqui do telão ainda está pior, mas eu comecei a escrever todos os milagres que eu já vivi na minha vida. Comecei a escrever. Aqui, se você conseguisse ter uma boa resolução, aqui é o meu nome, esse quadrado, esse círculo. E cada bolinha dessa daqui é um ano, e começou lá em 88, quando eu nasci. Não sei se vocês sabem, o nascimento é um milagre. A concepção de um novo ser humano é um milagre. Quando eu e a Julie, a gente fez a fertilização in vitro, a gente fez fertilização e as minhas 2 filhas são de fertilização. Eu falo que é fácil explicar para as minhas filhas de onde vem o bebê, do laboratório. Porque você vai fazer um tratamento, eles coletam lá o espermatozoide, coletam o óvulo, eles fecundam isso em laboratório, e eles falam assim, agora nós colocamos um embrião, então já é um embriãozinho, nós colocamos direto na mulher, no útero da mulher. Daí você fala assim, beleza, agora é 100% de garantia, porque todo esse tratamento custa algo em torno de uns 40, 50 mil reais. E daí você fala assim, não, daí coloca lá o embrião, está resolvido, né? Sabe qual é a probabilidade de dar certo? 20%. E sabe o que é mais doido? Quando a gente foi fazer, em quantas vezes vocês parcelam? Pagamento à vista. Antes do tratamento, sabe por quê? Muitos casais fazem e não dá certo. E se parcelasse, não quero mais pagar as parcelas. Foi aí que eu entendi que a concepção é um milagre. Mesmo fazendo em laboratório, é Deus que determina se vai acontecer ou não. Em 88, eu vivi o meu primeiro milagre, que foi quando eu fui concebido e nasci. E ao longo dos anos, Deus foi fazendo milagres, 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 e eu tenho escrevido todos os milagres que Deus tem feito na minha vida. A minha vida é um testemunho de milagre. E muitos, se não todos, esses milagres, eles ocorreram buscando a presença de Deus. O que é milagre, pastor? Eu tenho uma definição para te mostrar. Alguns teólogos, mas ali Norman Geisler e C.S. Lewis, definem milagre como uma intervenção especial de Deus no curso natural do universo, que não viola as leis da natureza, mas as transcende. É Deus agindo de forma extraordinária dentro da sua própria criação e não contra ela. Você já viveu algo extraordinário, algo que você não conseguia explicar? Quando eu comecei a viver
essa vida de entender que tudo na minha vida precisava ser fonte de milagre, eu comecei a viver coisas extraordinárias que talvez eu contando para você, você vai falar assim, não, isso é besteira. Mas, vou dar um exemplo. Hoje, eu acredito tanto que Deus pode fazer milagres, que eu estou ensinando as minhas filhas. E eu não estou falando de grandes milagres de cura, de doença, porque eu já vivi isso na minha família. Um daqueles milagres que estavam lá citados foi relacionado à minha avó. A minha avó, ela foi diagnosticada com câncer na garganta. E eu nunca vou me esquecer aquele clima triste, quando você recebe uma notícia de um câncer maligno na família, você fica arrasado. E eu lembro que a minha avó ia fazer uma cirurgia, ela ia para o hospital na segunda-feira, e no domingo a gente reuniu todo mundo na casa da avó, para a gente almoçar. A gente não sabia o que ia acontecer depois da cirurgia. Cirurgia sempre é uma incógnita. E eu nunca vou me esquecer, minha avó se ajoelhou depois do almoço, e todo mundo orou por ela. Família de crente. Começamos a clamar e profetizar cura. Minha avó foi para o hospital na segunda-feira. Abriu lá a garganta, não tinha nada. Deus curou. O que eu quero falar com vocês, isso é algo extraordinário. Deus faz para aqueles que buscam a presença dEle. Elementos essenciais de um milagre, segundo a tradição teológica, é um evento incomum, fora do padrão observável da natureza, tem origem divina, não é um mero acaso, um fenômeno ainda inexplicado pela ciência. Carrega um significado teológico, comunica algo sobre Deus, sobre a sua aliança, sobre o seu reino, e ocorre como uma resposta de fé. A fé opera milagres. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um dos milagres expostos da Bíblia, feitos por Jesus. A Bíblia, ela cita 37 milagres que Jesus fez. Hoje nós vamos meditar em cima de um milagre e tirar algumas lições disso. Então, se você trouxe a sua Bíblia, diferente das outras semanas, hoje eu não quis colocar o texto, eu quis que você abrisse a sua Bíblia. João capítulo 11, a partir do verso 17 até o 44. Vou pedir para que você abra a sua Bíblia. João 11, do 17 ao 44. Eu vou ler na nova versão de hoje, deixa eu ver, não, na NVT, tá? Eu vou ler na NVT, mas depois eu tenho a NVI aqui e a gente vai se achando. João 11, a partir do verso 17, diz assim: Quando Jesus chegou a Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos moradores da região tinham vindo consolar Marta e Maria pela perda do irmão. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. Jesus lhe disse: Seu irmão vai ressuscitar. Sim, respondeu Marta, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer. Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu creio que o Senhor é o Cristo, Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: O Mestre está aqui e quer ver você.
Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia encontrado com ele. Quando as pessoas estavam na casa, viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro chorar e a seguiram. Assim que chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, caiu aos seus pés e disse: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também sentiu profunda indignação e grande angústia, onde vocês o colocaram? Perguntou. Eles responderam: Senhor, venha e veja. Jesus chorou. As pessoas que estavam por perto disseram: vejam como ele o amava. Outros, porém, disseram: este homem curou um cego, não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo com uma gruta com uma pedra fechando a entrada. Rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com a mão e os pés presos com uma faixa no rosto, envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-nos ir. Deixa eu te explicar o que aconteceu aqui. Jesus tinha uma família que ele amava muito: Lázaro, Marta e Maria. E Lázaro ficou doente. E não só ficou doente, como Lázaro veio a falecer. Jesus sabia de tudo isso porque ele era onisciente. Ele sempre foi Deus, nunca deixou de ser Deus. E ele sabia que Lázaro havia morrido de fato. E ele estava distante, ele não estava lá com a família. Até que chegou um momento que ele falou: agora está na hora de ir lá. Só que já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. E essa cena que nós lemos, ela retrata a chegada de Jesus, naquele contexto onde Lázaro tinha acabado de morrer, fazia 4 dias. O luto ainda estava quente no coração. Eu não sei se você já viveu essa situação de chegar em um velório de alguém que você ama muito. E eu já não sei se você viveu essa situação estando muito longe. Eu tive uma experiência que foi muito difícil para mim, a mãe do meu melhor amigo. Ela seria a minha madrinha de casamento, faltava 1 mês para o meu casamento. E eu estava no Espírito Santo, a gente estava ministrando num acampamento lá, e eu recebo a notícia que ela sofreu um acidente de carro e ela faleceu. Estávamos lá no Espírito Santo. E foi uma viagem horrível. Pegar o voo, chegar aqui. Eu lembro que eu estava muito cansado já da viagem, porque a gente teve que fazer um monte de mudança no voo. E quando eu chego, eu não quis nem saber de ir para casa. Eu fui direto para a casa do meu melhor amigo. E Jesus viveu a mesma situação que eu vivi, ou eu vivi a mesma que Jesus viveu. E eu cheguei naquela casa de luto. E quando você chega numa casa onde o luto está quente, a única coisa que você faz é chorar. A palavra diz: chorem com os que choram. Ontem nós tivemos um velório aqui da irmã Maria. Anteontem eu fui fazer um velório de um senhor que faleceu também.
tempo de choro. E Jesus chega nesse contexto. E eu quero começar a trazer para o que nós queremos ministrar sobre a presença de Jesus, porque Lázaro morre no momento em que a presença de Jesus não estava manifesta ali. Jesus não estava naquele lugar. E a primeira coisa que eu quero destacar do texto é: acredite no poder da presença. O que me chama muita atenção é que tanto Marta quanto Maria criam que a presença de Jesus podia curar Lázaro. Olha lá o que está escrito no verso 21. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, se você tivesse chego antes, você tinha curado o meu irmão. Marta mostra claramente como ela sabia que Jesus era poderoso, como a presença de Jesus tinha poder de curar. Não só Marta, olha o que Maria diz quando ela vê Jesus. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. As duas, Marta e Maria, tinham a convicção que se a presença de Jesus estivesse ali, se ele estivesse ali, a cura seria estabelecida. A primeira lição que esse texto mostra para mim e para você é que você precisa ter a clareza que a cura que você precisa, que o milagre que você precisa será estabelecido se Jesus estiver ali. Se Jesus estiver com você, aquele milagre financeiro pode acontecer. Se Jesus estiver com você, o milagre da cura física pode acontecer. Se Jesus estiver com você, a cura emocional pode acontecer. Se a presença estiver com você, tudo pode acontecer. Marta e Maria tinham a convicção que se Jesus estivesse, o irmão não teria morrido. A segunda lição que eu vejo nesse texto é que as promessas são liberadas pela presença. Às vezes a gente fica naquele desespero: o que eu faço, o que eu não faço? E quando você começa a ler os milagres de Jesus na Bíblia, e eu disse para vocês, são 37 milagres que são citados na palavra, sempre vem com uma promessa antes desse milagre acontecer. Olha só o que aconteceu ali no verso 23. Jesus lhe disse: o seu irmão vai ressuscitar. Jesus chega, a presença de Jesus ela é estabelecida. E quando Jesus chega, ele pega e fala assim: ei, calma, ele vai ressuscitar. Ali ele liberou uma promessa para aquela mulher: calma, vai ressuscitar. Em um outro milagre citado na Bíblia, da pesca miraculosa, os homens tinham tentado pescar a noite inteira e nada de pescar peixe. Só que daí aconteceu uma coisa: quando eles estão terminando ali, guardando o barco, chega Jesus e fala assim: ei, deixa eu entrar nesse barco, me leva um pouco ali para frente, que eu preciso falar com a multidão. O que aconteceu com aqueles pescadores é que eles trouxeram a presença de Jesus para dentro do barco deles. Quando a presença de Jesus, quando Jesus entrou no barco, ele libera uma promessa. E ele fala assim, tendo acabado de falar, disse Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. A presença de Jesus
vêm para dentro do barco e Jesus dá uma promessa. Joga a rede em lugar mais fundo ali, e vocês vão pescar. Não, está maluco. Uma promessa. E se Jesus promete, deixa eu contar um negócio, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. A promessa de Jesus só é estabelecida na presença dEle. É Ele quem fala. Não é o que você acha. Você quer sair daqui com uma promessa? Busca incessantemente a presença de Deus. Porque é ali que as promessas são geradas. As promessas de Deus para a sua vida, elas vão surgir com a presença real de Jesus na sua vida. Eu gosto muito, Miqueias já ouviu falar 1 milhão de vezes sobre a vida de Jairo. Quem lembra do milagre de Jairo? É um milagre que fala muito comigo, porque é um milagre feito a um pai que estava vendo uma filha morrer. E a palavra de Deus diz que Jairo, desesperado, chega diante de Jesus e fala: Mestre, salva minha filha. E a palavra de Deus diz que Jesus pega e fala: vamos. Promessa gerada na presença. Se você quer sair daqui com uma promessa, se você quer ter uma promessa na sua vida, busque de maneira intencional a presença. A presença, terceira lição, ela renova a esperança. A esperança é renovada dentro da presença de Deus. Nem sempre o seu milagre vai vir no tempo que você espera. Entenda isso. Quando a gente se torna pai, e vocês sempre vão me ouvir falando sobre paternidade, e eu vou abrir só um parênteses. Na minha caminhada ministerial, eu tenho entendido que cada pastor, ele recebe de Deus uma palavra rema, uma palavra que vai nortear o seu ministério, uma palavra que vai conduzir o seu trilho ministerial. Eu venho de uma igreja recente, Igreja Batista de Bom Retiro, que o pastor Lobo, ele carrega uma mensagem de libertação. É o que queima no coração dele. Ele está conversando, daqui a pouco ele vai começar a falar, expulsar demônio, blá, blá, blá. É o que ele carrega. Foi o que Deus comissionou ele a fazer. Deus me comissionou para pregar sobre paternidade, sobre família. Quem anda comigo sabe como eu amo a paternidade e como eu sei que isso muda a família, muda a sociedade. Eu coloco toda a minha esperança em homens que entendam o que é ser pai e cumpram essa missão. Fechei parênteses. Por isso que Jairo mexe muito comigo. A esperança é renovada na presença, porque caminhando você descobre que o tempo não pertence a nós, mas pertence a Deus. Porque Ele é um pai que olha da mesma forma como a gente olha com os nossos filhos. Às vezes as minhas filhas estão querendo comer doce. E eu gosto de dar docinho para elas, porque elas ficam com uma carinha, ai, como eu gosto do chocolate. Só que elas me pedem chocolate às 11h30 da manhã e o almoço vai sair 12h. Eu posso dar chocolate para elas? E eu falo com todo amor, filhinha, depois do almoço. E às vezes elas olham para mim e falam, não, agora. Eu falo, não, depois do almoço. E daqui a pouco elas estão se jogando no chão. Agora! Tapinha na mãozinha. Agora! Eu tenho que levar no quarto, tapinha na mãozinha, e choro, e dor, e tristeza. Pede perdão depois, e daí almoça, e no tempo certo ela vai comer o quê? O chocolate.
problema é que às vezes você está pedindo um chocolate às 11h30 da manhã. E Deus está falando para você assim: ei, agora não. Depois. Mas eu quero agora. Agora não. Depois. Mas agora. Daí Deus vem aqui. Não. Depois. E você se fere, você se machuca, você fica todo babado, todo suado, ranhento. Já viram criança assim, depois de fazer birra? Teu milagre tem o tempo certo. E o tempo certo é estabelecido pelo Deus Pai que cuida de você, que sabe muito mais do que você. Para você viver o milagre do Senhor, você vai ter que sempre buscar a presença dEle, porque é na presença dEle que Ele acalma o seu coração e Ele fala: calma. Olha só o que o texto diz no verso 39 e 40. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. Jesus lhe disse: não lhe falei que, se você crer, verá a glória de Deus? Marta ali já estava incrédula que o milagre dela iria acontecer. Ela já... Tira a pedra. Jesus, vai estar fedendo, para. Mas a presença renova a fé. Jesus estava ali e disse: eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Espera, calma, mulher, confia. Olha ali o outro milagre, o de Jairo, que eu havia citado para vocês. Enquanto Jesus ainda falava, chegou alguém da casa de Jairo, líder da sinagoga, e disse: a tua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Jesus, porém, ouvindo isso, disse a Jairo: não tenha medo, apenas creia, ela será curada. Essa história de Jairo é um negócio que mexe muito mesmo comigo. Porque, como está escrito nesse texto, olha só, a má notícia chegou para Jairo e ele nem precisou responder. A má notícia de: cara, deixa o mestre para lá, tua filha já morreu, esquece, acabou. Eu imagino um pai recebendo uma notícia dessa. Não deve ser fácil. Tua filha morreu. Eu acho que quando ele foi desabar, Jesus ouviu. A palavra de Deus diz que Jesus ouviu. E tem um segredo aqui. Por que Jesus ouviu a notícia que foi dita para Jairo? Porque Jesus estava perto. A presença estava ali, estabelecida, estava perto. A presença renova a esperança, porque quando a má notícia chegar para você, Jesus, o Espírito Santo já vai ali, calma, eu te prometi, eu vou cumprir. 12:00 vai vir o chocolate. Calma. A presença vai renovar a sua esperança. E por fim, a última lição desse texto: o milagre traz a glória para Deus. Olha o que está lá no verso 42. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do teu povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Por isso que em todos os nossos movimentos de oração, na quarta, nas segundas-feiras, sempre eu estimulo a gente compartilhar os nossos pedidos de oração. Sabe por quê? Quando você expõe para as pessoas: olha, eu estou lutando em oração por isso. Quando acontece, todo mundo vai falar assim: glória a Deus, Ele ouviu a oração.
Quando nós compartilhamos e nós nos unimos em oração e nós externamos aquilo que a gente tem almejado, quando a resposta vem, a gente fala: glória a Deus, Ele ouviu o nosso clamor. Mateus 9:8 diz assim: vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Isso daqui foi a cura de um paralítico. O paralítico voltou a andar. Glória a Deus! Ele fez um milagre. Eu tenho falado para vocês ultimamente que eu tenho orado para comprar uma casa nova. Tenho orado. Tenho dinheiro? Não. Eu tenho um sonho. E a minha casa é a casa dos fundos. Esses dias eu mostrei o vídeo, eu e minhas filhas. Deus, dá essa casa para nós. Como? Não está dentro do meu orçamento. Primeiro, a casa nem à venda está. Ela está abandonada lá, mas ela não está à venda. Esses dias até aconteceu um negócio misterioso. Deus um dia vai me revelar. Eu estava passeando com o meu cachorro e eu passei em frente à casa. E a dona estava lá. Eu acho que era a dona, porque é uma senhorinha. Ela não tirou o olho de mim, uma velhinha. Ela ficou me olhando. Deu oi. Ela não me respondeu, ela ficou olhando. Eu fui passeando com o cachorro, ela ficou me olhando. Eu fiquei com medo até. Eu falei: o que está acontecendo? Eu só estou orando. Será que é só? Acho que não. Eu estou lançando semente no campo espiritual e na hora certa Deus vai me dar. Não é para que eu ostente uma casa. As meninas sabem, as minhas filhas, 4 e 2. Para que a gente quer essa casa? Para trazer amiguinhos. Para quê? Para falar de Jesus para eles. Pequenos grupos vão acontecer lá. Está distante. Talvez eu estou pedindo chocolate às 7 da manhã. Mas uma hora vai chegar ao meio-dia. Eu vou almoçar e no tempo certo Deus vai me dar o chocolate. É sobre isso. É sobre confiar que no tempo certo Ele vai me dar. E eu tenho compartilhado isso com a igreja, porque quando eu chegar aqui com a escritura na mão da casa, eu acho que vocês vão celebrar comigo. E eu acho que vocês vão olhar e falar assim: glória a Deus pelo milagre que Deus fez na vida do pastor. E daí vocês vão falar: pastor, agora a gente quer um churrasco lá. Já, né? Justo? Não busque a Deus apenas pelo milagre. Não busque a Deus apenas pelo milagre. Mas creia que é na presença que os milagres acontecem. Não estabeleça uma relação com Deus onde você só está com Ele por conta do milagre. Sabe por quê? Porque se o milagre acontecer e você só estiver buscando a Deus por interesse, quando o milagre acontecer, você deixa de buscar. Você fala: acabou. Não tem mais para que buscar o mestre. Eu já recebi o meu milagre. Mas não é isso que Ele quer ter com você. Ele quer estabelecer uma relação onde você busque constantemente a presença e os milagres vão acontecer constantemente. Eu quero finalizar esse nosso tempo perguntando para você: você tem buscado a presença com intensidade? Você está tão focado no milagre e você esquece da presença. Vocês precisam entender isso. É na presença que o milagre é gerado, que a promessa é exposta, que a esperança é renovada. Vou falar um negócio para vocês. Você acha que é gostoso acordar segunda-feira, 6 horas da manhã? Não, eu acordo 5,
para estar aqui às 6? Não, de verdade. Você acha que é gostoso? Você acha que eu gosto? Eu gosto de dormir. Só que eu tenho 3 filhas. Várias vezes eu vim virado para cá. Não dormi. Porque a bebê não dormiu e eu tenho um compromisso. Sabe por que eu venho toda segunda-feira? Segunda-feira é o dia da folga pastoral. Eu venho para cá buscar a presença. Porque é na presença que os milagres vão acontecer na minha vida. Porque é na presença que a esperança vai ser renovada na minha vida. O problema é que você está aqui e você não tem a coragem de buscar a presença. Você quer um milagre, mas não está buscando a presença. Esses dias eu fui duro com o menino. Cara, você quer umas coisas na tua vida? Glória a Deus. Mas você não tem coragem de vir às 6 horas da manhã aqui orar. Por quê? Porque eu estou com soninho. Me desculpa. Frouxo. Homem frouxo. Se você não tem coragem de vir 6 horas da manhã orar pela sua família, pela sua casa, para Deus operar um milagre, restaurar o seu casamento, você é um frouxo. E chega de homem frouxo nesse mundo. Busca a presença. Milagre vai chegar na tua vida. Presença. Orar, jejuar. Quanto tempo você não jejua? Quanto tempo você não se consagra? Mas quer o milagre. Quer o doce. Mas não está querendo entender como que você vai conquistar esse doce. Deus te chama hoje a buscar um novo nível de intimidade. Um novo nível de intimidade. Onde a busca intensa vai trazer milagre na sua vida. As experiências mais lindas que eu tive com Deus, sabe que horas foram? 3 horas da manhã, orando na madrugada. Faz quanto tempo que você não coloca um propósito na tua vida de acordar todo dia, 3 da manhã? Fala assim, agora às 3 da manhã é o meu Peniel, igual Jacó. Eu vou todo dia, 3 da manhã acordar e vou orar. E nesse desconforto eu vou buscar a presença. E o anjo vai chegar lá. Um dia eu compartilho as experiências da madrugada. Um dia que eu estava orando na madrugada, começou uma ventania no meu quarto, no meu escritório. Tudo fechado. Presença de Deus. Um troço assim que não dava para controlar. Eu comecei a chorar, fui para o quarto. E a Julie tinha sonhado a revelação, e eu trouxe a revelação do sonho que ela tinha acabado de ter. Deus agindo dentro da minha casa, a presença acontecendo, porque buscamos a presença, e quando busca a gente encontra, é o que a Bíblia diz. Essa manhã, quero te convidar a se ajoelhar aqui na frente, clamando, Deus, eu preciso buscar a presença, porque é na presença que o meu milagre vai acontecer. Eu não sei qual milagre você está buscando. Te falei que hoje era uma manhã para você sair daqui com o coração renovado. Eu não sei qual que é o milagre que você está buscando. Vem aqui, se ajoelha, a gente vai orar. A gente vai orar. Para que a presença seja tão intensa na tua vida, que o milagre vai ser gerado. A promessa vai ser renovada. O novo tempo do Senhor vai ser estabelecido. Vem, se ajoelha aqui. Eu vou me ajoelhar também, porque eu também estou buscando milagre. Aquilo que a gente tem buscado. As nossas vitórias serão dadas de joelhos dobrados. Espírito Santo de Deus, eu me uno aos meus irmãos e irmãs, clamando, Jesus, pela Tua presença. Oh, Pai,
derrama, Pai, um renovo da sua presença nas nossas vidas, Jesus. Nos faça, Pai, chorar na sua presença, Deus. Faz quanto tempo, Pai, que os meus irmãos e irmãs não se derramam na sua presença, Jesus. Derrama uma unção de avivamento sobre eles. Que eles busquem, Pai, intencionalmente a sua presença acima de qualquer coisa, Pai. Porque é na sua presença que a nossa esperança é renovada. É na sua presença, Pai, que as promessas são liberadas. É na sua presença, Pai, que as nossas vitórias, que os milagres são dados e concedidos. Pai, eu quero tanto ouvir os testemunhos dos milagres que os meus irmãos vão receber. E Pai, eles vão receber. Eles vão receber porque eles buscarão a presença. Pai, levanta aqui dessa igreja homens e mulheres que se dediquem em oração. Pai, levanta mais homens para orar às 6 da manhã com coragem. Com coragem, Pai. Chega de homem frouxo nesse mundo. A gente quer assumir a nossa posição sacerdotal nas nossas casas. A gente quer assumir uma posição de homens de verdade. Nós vamos orar pelas nossas esposas, pelos nossos filhos. Pai, as nossas vitórias serão dadas de joelhos dobrados. Nós cremos nisso. Ouça, Pai, a oração dos meus irmãos. Enxugue as lágrimas de cada um que está hoje buscando a sua presença. E nos acompanhe, Pai, em todos os momentos da nossa vida. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Que Deus renove a sua fé. É muito bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a presença sobrenatural do Espírito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor traga paz ao seu coração. Para finalizar esse nosso tempo, quero dizer que hoje nós teremos a nossa celebração às 18. E eu tenho orado muito para Deus fortalecer mais a celebração da manhã também. Você pode estender a sua mão para cá? Quero te abençoar mais uma última vez. Espírito Santo de Deus, obrigado pela tua presença que é manifesta. Obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Pai, agora que o amor de Deus, a graça de Jesus e que a comunhão do Santo Espírito estejam com todo o povo de Deus aqui espalhado por toda a terra. Nos leve em paz para as nossas casas, que possamos ter um resto de domingo cheio da sua presença. Em teu nome que oramos e agradecemos. Amém, amém. Que Deus te abençoe. Se você nos visita, o obreiro Miqueias está ali atrás, ele quer conversar rapidamente com você. Vai ali atrás, a gente quer conversar, o obreiro Miqueias está ali. Que Deus abençoe você, uma excelente semana. E vem orar conosco. Vão em paz.